Olá, olá. Estão-me a ver bem? Estão-me a ouvir bem? Pois muito bem-vindos e bem-vindas à live da semana. Hoje com um tema que eu resolvi fazer porque eu estou de férias. Apesar de estar a fazer esta live, vocês sabem que para mim estas lives é uma partilha. Eu amo partilhar aquilo que eu sei. E o que é que eu sei? O que é que eu ando aqui a fazer nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube? Eu ando a ensinar, a levar a cura até ti, à tua família e aos teus pacientes através do Shiatsu Medicina, que é um método próprio, um método que eu desenvolvi, que une o melhor do Shiatsu, que é o toque terapêutico, com a medicina tradicional chinesa, que permite fazer diagnósticos, chegar à causa das doenças e tem ajudado a curar muitas e muitas pessoas agora através desta rede incrível de terapeutas do bem. Então, agora que eu já fiz esta introdução, estão a ver bem, a ouvir bem, também estão de férias, estão a descansar ou não, ou já voltaram ao trabalho. Querem-me contar um pouquinho? O que é que está a acontecer? Digam-me também se por acaso tiverem com falhas na internet, que eu estou aqui na casa da aldeia da minha avó e às vezes aqui a rede é um pouquinho mais fraquinha, mas vão-me avisando, fiquem comigo porque hoje vamos desvendar aqui uma série de truques. A live vai, no fundo, dividir-se em duas partes. Esta primeira parte eu vou explicar o que é que a medicina tradicional chinesa, o que é que ela fala e a discussão que existe sobre o stress, como é que ela interpreta o stress, e depois a segunda parte vou dar estratégias para vocês no final desta live já poderem aplicar. É fantástico, não é? Então, o que é que acontece? Eu resolvi fazer esta live porque muitos pacientes meus e alunos também chegam muitas vezes ao pé de mim e dizem coisas deste género. Vim de férias e não consegui relaxar, Bárbara. Fui de férias e, afinal, quando estava a começar a sentir um pouquinho mais calma, tranquilidade, pumba, acabaram as férias, voltei a trabalhar. Portanto, quando eu comecei a perceber que já estava a começar a entrar naquele ritmo, voltei ao trabalho. Depois também há pessoas que me dizem: ai, Bárbara, nas férias é o caos. Há montes de birras, os meus filhos fazem um monte de. Zangam-se entre eles, eu irrito-me, stress com as comidas, com as idas à praia. Uma coisa que devia ser prazerosa torna-se ainda pior. Parece que até tenho vontade de ir trabalhar, porque ao menos ali eu tenho os horários e as rotinas, e nas férias nem gosto, porque realmente vejo-me atrapalhada com as confusões que há na família. Então, ou seja, há uma série de frustrações ligadas aqui às férias. Alguma vez sentiram isso? Como é que é no vosso caso? Chegam às férias e desligam? Pois é, a questão aqui é que as pessoas acreditam que, pelo facto de entrarem de férias, que o corpo humano tem assim um botão, tipo modo trabalho, on, modo férias, on. Não, nós não temos botões que se ligam e que automaticamente nós passamos para modo relaxamento, modo ativo, modo relaxamento. Então, o que é que acontece? Nós, de facto, como não temos botãozinho de desligar, se nós durante todo o ano estamos nessa lufa-lufa, que eu já vou explicar como é que é o entendimento da medicina tradicional chinesa sobre essa correria, depois não podemos querer chegar ao dia do início das nossas férias e entrar em modo zen. Isto não acontece, não é? Impossível, porque realmente nós não somos máquinas. Então, as estratégias no fundo que eu vou dar hoje, claro que eu pus o tema das férias, porque realmente me parece um flagelo nós querermos desfrutar de uma época do ano que é incrível, como eu vos vou falar, uma época do ano em que nós devemos estar alegres, porque o verão
É a estação do ano onde nós nos socializamos mais, estamos mais abertos, mais comunicativos, porque é a estação do ano do elemento fogo, e quando este fogo está em equilíbrio, nós conseguimos nos doar, conseguimos brincar. A energia do fogo é uma energia muito da criança, portanto, conseguimos nos divertir, e tantas vezes não é isto que eu ouço, não é esta a descrição. Portanto, eu espero que esta live vos ajude no sentido de entenderem o quê? Que eu só realmente vou conseguir este equilíbrio e aproveitar ao máximo este verão onde estou com os meus amigos, com os meus filhos, onde convivo mais, onde vou mais para fora, não é? Porque vou à praia, ou ao rio, à piscina e tal. Só vão conseguir realmente aproveitar este verão em equilíbrio se durante todo o ano também tiverem um pouco deste equilíbrio. Faz sentido? Ou seja, o botãozinho realmente não funciona. Então, as técnicas que eu vou dar hoje, no fundo, apesar de eu dar aqui hoje mais foco nas férias, elas deviam ser aplicadas todo o ano, não é? Para nós, quando chegássemos então ao verão, principalmente às férias, sentíssemos o melhor do verão, que é realmente esta parte da abertura, da comunicação, etc. Certo? Faz sentido? Então, vou agora explicar o que o Shiatsu Medicina diz em relação ao stress. Então, este termo stress é um termo que hoje em dia está na boca de toda a gente. Estou estressado, estou estressado. Na medicina chinesa, o stress é visto como uma patologia que é causada por o desequilíbrio yang. Ou seja, nós temos a energia yin e a energia yang. A energia yang é uma energia de saída. Ou seja, eu quando acordo, eu tenho que ter esta energia yang forte. Porquê? Porque eu tenho que me levantar, tenho que ir trabalhar, fazer coisas, organizar-me, executar, entrar em ação. É uma energia de ação. A energia é uma energia masculina também. A energia yin, pelo outro lado, é uma energia de introspeção, de descanso, de recolhimento, de pausa. Então, o que é que se passa? Nós, todos os dias, devíamos fazer este equilíbrio dinâmico, claro, porque não há equilíbrio constante, é um equilíbrio dinâmico entre esta energia de ir para fora, de fazer, de trabalhar, porque nós realmente podemos e devemos fazer, não é? Entrar em movimento, é uma energia de movimento, e também, ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, fazermos a energia oposta, que é uma energia de calma, de introspeção, de relaxamento, que seria no momento em que chegamos a casa e começamos a preparar-nos para dormir. Só que, o que é que acontece? Com a sociedade como está hoje em dia, somos super estimulados a fazer. Nós somos máquinas de trabalho, somos escravos do trabalho e implementam-nos muito medo, não é? Tem que ser, eu ouço muito dizer, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que dar tudo, porque senão o meu chefe, muito esta cultura de tenho que ficar até tarde, porque toda a gente fica até tarde, então eu tenho que mostrar que estou ali a cumprir. Essa era a minha história, quando eu deixei a advocacia, eu era esta pessoa, e eu era realmente esta pessoa que chegava às férias e achava que compensava trabalhar como uma doida todo o ano, porque depois ia ter X dias de férias e que ia descansar. E o que é que acontecia? Era uma frustração terrível, terrível, porque eu primeiro que sentisse que estava a entrar um bocadinho em relaxamento, já tinha terminado as férias. Então eu ficava com os meus níveis de ansiedade, tipo, já estão a terminar, ainda ficava mais ansiosa, então foram 7 anos que eu tive nisto, de muito sofrimento, porque as férias nunca eram suficientes. Porquê? Porque eu no meu dia-a-dia estava nesta engrenagem do fazer, ok? E eu não parava, eu estava sempre, até quando chegava à casa, vejam isto, de certeza que identificam-se com isso. Vocês chegam a casa e, apesar de não estarem a trabalhar, tornam-se tarefeiras do vosso lar.
é dar bem às crianças, fazer o jantar, arrumar a roupa, nanã. Ou seja, estão de novo nesta energia muito de executar. Eu gosto muito desta expressão, não é? Parecemos os tarefeiros aqui. Porque é isso. Então, quando é um casal e filhos, o casal, não é? Torna-se, às vezes, ouço pacientes minhas a dizer, nós formamos uma boa equipa, porque eu isto, ele aquilo, não sei o quê. E tudo bem que assim seja, desde que depois também haja um espaço, e quando é casal, melhor que seja a dois, onde há este momento em que as pessoas se olham, escutam um ao outro, praticam esta escuta ativa, e se eu não tenho isto no dia a dia, ou na maioria dos meus dias, não é assim, depois também não vou querer chegar às férias e ter uma sensação de o meu relacionamento está incrível, o meu amor pelo meu marido. Não, porque de facto também nas relações há a mesma coisa. Há um momento em que nós temos há coisas para fazer, mas há um outro que temos que descansar e escutar ativamente e fazer esta troca energética que é mais feminina, mais ok? Então, para não nos perdermos, este equilíbrio dinâmico no dia-a-dia é super importante para que eu chegue às férias e, de facto, consiga, vou realmente fazer um movimento mais de pausa, mais de descanso. Não é que eu não tenha coisas para fazer, porque quem é mãe bem sabe, não é? No outro dia até pus uma publicação sobre isso no meu story, porque aquelas coisas de fazer lancheiras para a praia, de levar as coisas, ter que sair, este movimento também de ir para a praia, às vezes também é extremamente cansativo. E eu, na minha idealização, não é? Muitos dos dias passaria numa espreguiçadeira ou debaixo de uma árvore, só a relaxar e a meditar. Às vezes com as crianças não é possível e está tudo bem. Mas perceber que tendencialmente, a forma como eu faço isto também tem que ser mais introspectiva e, acima de tudo, mais prazerosa, tá? O mais prazerosa possível e nos timings que não são os do tempo de aulas, em que há as rotinas, etc. Um exemplo prático, por exemplo, são 10 menos 20 e eu tive que comer antes de vir para a live porque os meus filhos neste momento ainda estão a jantar. Claro que isto, no tempo de aulas, era impensável. Esta hora eles já estavam a dormir ao tempo, ok? Mas também haver esta flexibilidade, sentirmos que podemos realmente ter mais sintonia com os ciclos da natureza, porque se entardeceu tarde, é normal que as crianças queiram ficar até mais tarde. Então, deixar de facto o nosso organismo estar mais no fluxo da própria estação do que estar naquele comprimento que é muito mais da energia do yang, do masculino, do fazer. Faz sentido? Sim, mas eu sei que vocês estão ansiosos. É que eu vos diga então, porque isto é um pouco assim, não é? Eu já me tenho apercebido que muitos de vocês me acompanham porque esperam que eu dê assim o pozinho mágico ou o ponto mágico. Há muitas mensagens nesse sentido. Então, Bárbara, diz-me em um ponto que eu toque, pim, e que vou ficar zen. Lá está, mais uma vez, esta é a cultura da medicina ocidental. Isto acontece muito. Ou seja, tratar as terapias holísticas, como o shiatsu, o reiki, a ayurveda, a acupuntura, sei lá, montes de terapias que há, excelentes, mas tratá-las como fazem na medicina ocidental, que é, tenho um sintoma, estou com este problema, e então quero um medicamento para acabar com o sintoma que eu tenho. Ou seja, no fundo, o que eu quero é uma pílulazinha mágica. Aqui com as terapias holísticas, em vez de ser a pílulazinha do comprimido, é o ponto, ou quantas vezes é que eu tenho que não sei o quê. Quando? Vejam bem isto e espero que vocês me acompanhem porque percebem que isto é um estilo de vida e que de facto tem um nível de dedicação e aprofundamento que se foca não na doença, não nos sintomas da doença, mas em cultivar um estado de saúde. Então, se eu quero cultivar um estado de saúde, eu vou ter que me comprometer em estudar, em fazer práticas que são de autocura, de autocuidado e que são práticas que têm que ter persistência, não é? Que têm que ser
do meu dia a dia, que é a minha forma de estar na vida. Faz sentido? Não é uma coisa que quando eu tenho um problema, no caso aqui do stress, é quando eu estou com ansiedade, com palpitações, com dor do peito, a sentir que estou-me a irritar ou não sei o quê, que ponto é que eu tenho que carregar? Ou que prática de física, porque o shiatsu também tem uma componente de parte física, mas principalmente do toque terapêutico, o que é que eu posso fazer para colmatar? Ou seja, em vez de tomar o comprimido ansiolítico, vou fazer o ponto. Eu vou dar pontos aqui, ok? Mas é bom que vocês tenham isto em mente, que apesar de eu dar muitos pontos, muitas dicas, isto requer uma mentalidade mais comprometida, requer que de facto as pessoas percebam que sem saúde não há nada, não há nada, não é? Ainda hoje eu tive, infelizmente, que estar num funeral e realmente a vida é extremamente efêmera, certo? Portanto, não há bem mais precioso do que a nossa saúde. Nós podemos ter um trabalho incrível, nós podemos ter relações incríveis, mas se nós não cuidamos de nós, no nosso dia-a-dia, e não trabalhamos esta parte mais da prevenção, e no fundo eu vejo isto imenso e choca-me, que é como se eu fosse vítima da doença. Deixa lá ver se eu tenho sorte para ver se nenhuma doença me apanha. Isto não é assim, ok? Nós podemos de facto nos responsabilizarmos, tomarmos as rédeas da nossa vida e dizermos, não, eu quero de facto sentir diariamente que eu posso ser um curador da minha vida. E é esta a base do meu método. No fundo é o primeiro pilar. Não há bons terapeutas que não sabem autocurar-se, que não sabem de facto ter este compromisso com um estilo de vida saudável e não só que estão preocupados quando a doença aparece. Não. Nós podemos de facto responsabilizar-nos e prevenir uma série de doenças. Claro que depois, quando aparece a doença, que é normal, geralmente há vários estágios de doença, mas termos pequenas maleitas ao longo do ano é perfeitamente normal. A medicina chinesa justifica isso como autorregulação. Okay? O nosso corpo é tão perfeito que às vezes traz-nos algumas doenças, menos graves geralmente, né, se formos saudáveis, para se autorregular, ou seja, fazer a eliminação. Por isso é que às vezes temos constipações, às vezes temos intoxicações alimentares, etc., que é uma forma do corpo se autorregular, limpando através de um processo que nós chamamos de doença. E o que é que fazemos? Geralmente medicamos e tapamos para não termos estes sintomas, o que é um disparate, porque no fundo estamos a travar o conhecimento que o nosso próprio corpo tem. Tá? Por isso é que, Bárbara, mas então és contra os medicamentos? Não, eles são extremamente necessários, mas não a todo o tempo, porque nós às vezes queremos parar, lá está, uma dor de cabeça, muito rapidamente, e aí sim eu posso recorrer ao toque terapêutico, ao shiatsu, para tentar minimizar, e no fundo não é aguentar, porque eu também não sou a favor do sofrimento, mas para, no fundo, dar este espaço para o corpo se autocurar e se autorregular. Faz sentido? Sim, eu gostava que vocês me dissessem se está a fazer sentido. Aqui estão minhas alunas que digam de que turma são, se são pioneiras, se são esperanças, corações, vitórias, luz, diamantes, e se está a fazer sentido. Se não estão a ver em direto, já sabem, podem deixar as vossas dúvidas que eu farei assim todo o gosto em vir aqui mais tarde responder. Então vamos passar para a parte das estratégias então que eu tenho para, de facto, as férias serem menos estressantes. Coisas que eu nas férias posso fazer para me ajudar neste equilíbrio yin-yang, sabendo que aqui eu vou reforçar, não é? Mas o ideal seria, se calhar, não propriamente estas, mas outras também, eu aplicar estas práticas do toque terapêutico e de indicações terapêuticas durante todo o ano. E o Shiatsu Medicina, ele divide-se em 5 elementos e estes 5 elementos estão nas 4 estações, tá? E como eu vos disse, no verão
o que está mais em alta é este elemento fogo. E como está mais em alta este elemento fogo, e sendo o stress precisamente uma patologia do elemento fogo, vejam bem a loucura que é. Se eu, no verão, não estou minimamente equilibrado, aquilo que o verão traz ainda potencia mais o stress. Ok? Portanto, o verão, ele é o elemento fogo, porque é o tempo que está mais quente, que as pessoas suam, que há esta propensão a estarmos mais para fora, a estarmos mais sociáveis, comunicativos. Se tivermos em equilíbrio, tudo bem, mas se estivermos em desequilíbrio, é a altura também em que todas as patologias ligadas ao fogo também vem ao de cima. É por isso que é no verão que geralmente há mais ataques cardíacos, também há já um estudo sobre isso, que é ali na hora de maior calor durante o dia que há realmente mais ataques cardíacos, porque o fogo está ligado ao órgão do coração. Também está ligado a patologias como a ansiedade, o pensamento excessivo, a pessoa não conseguir parar de pensar, também é muita patologia do fogo. Então, naquele verão em que nós queremos desligar, nas férias, ainda mais estas patologias vêm ao de cima, ou seja, ainda esta estação ainda exacerba mais, ou seja, torna mais forte este tipo de sintomas. Então, é por isso que há muita frustração nesta época do ano. Porque se a pessoa já tem esta patologia, mesmo que seja ali mais enterradinha, é no verão que ela, pumba, ainda aparece mais evidente. Ok? Então, dá muito também dor no peito. Outra das coisas que dá é problemas circulatórios. Por isso é que as pessoas dizem: estou com as pernas pesadas, parece um elefante. Tá? Há muitos problemas circulatórios. E pronto, o que é que acontece? Há realmente uma série de coisas que nas férias nós podemos reforçar para tentar, de alguma forma, que este desequilíbrio não se evidencie tanto. A primeira coisa que eu faço muito, porque eu ainda por cima de essência na astrologia do Ki, que está intimamente ligado aos shiatos, eu sou o elemento fogo, portanto eu no meu organismo o que eu tenho mais destes 5 elementos é realmente o elemento fogo, portanto eu já tendencialmente tenho propensão a estas patologias, portanto faço muito reforço do oposto ao elemento fogo, que é o elemento mais yang, ok? Então, o oposto deste elemento mais yang é a água, que é a energia dos 5 elementos mais feminina, mais yin. Então, se eu quero que esse fogo não fique crepitante, não fique descontrolado, eu tenho que fazer o reforço da água, ok? E como é que eu faço isto? Bebendo mais água, principalmente em consciência, porque nós, claro, ainda agora bebi assim água sem pensar, não é? Mas se eu beber esta água, o ideal é ser ao natural. Eu sei que sabe bem, não é? No verão, aquelas águas muito geladas, mas eu já fiz uma publicação sobre isso. É desaconselhada a água gelada, tá? Até porque faz mal à digestão, etc. Portanto, aproveitar que estou a beber água e sentir esta energia da fluidez da água, sentir que fico com a minha boca fresca, que há um relaxamento neste beber de água. Beber água, mas como ato mesmo de auto-amor, de hidratação pura. Estou a nutrir-me, a dar-me, a hidratar-me, a dar-me esta água da vida, que dizem assim nas tradições mais xamânicas, não é? A água da vida. O nosso corpo precisa muito de ser hidratado. Nós temos 70% da água no nosso corpo, portanto, é um dos elementos mais importantes. E nós, uma coisa tão simples, não fazemos. Pior, vou contar aqui então o que é que nós fazemos de pior. Chega ao verão e nós, como estamos a socializar mais e está calor, etc., fazemos uma coisa que é bebemos mais álcool, ok? Principalmente as cervejinhas. E atenção, vocês não pensem que eu sou aqui a puritana, que não bebo, não. Eu gosto, e os meus alunos sabem, quem está comigo nas mentorias, no curso, etc., sabe, e eu digo muitas vezes isso, eu adoro uma cerveja gelada. Ou seja, eu posso beber a cerveja gelada. Agora, eu não vou beber todos os dias a cerveja gelada.
Entendem isso? Nós temos que ter este equilíbrio dinâmico. Então, se há um dia então, que eu me sinto mais agitada, que eu sinto que realmente não dormi tão bem, porque uma das coisas que o fogo traz é problemas de sono, tá? Portanto, se eu sinto que o meu yang está muito em alta, e eu não vou pôr álcool aqui neste yang, porque o álcool funciona como eu pôr ar, entendem? É como ter uma fogueira e eu vou fazer com aquela ar. Então, o que é que acontece? O fogo ainda se exalta mais e eu ainda mais ansiosa fico, ainda mais descontrolada fico. Então, como eu sou curadora de mim, não é? Apesar de eu gostar, eu sei que não é benéfico para mim. Então vou decidir e vou decidindo consoante o meu sentir e percebendo que não é não, impensável, etc. Mas há alturas em que eu vou optar mais vezes por sentir-me bem disposta, alegre, brincalhona, sentir que estou a aproveitar estes momentos tão bonitos das férias, que são imperdível isto, bem, e que este bem-estar não compensa eu beber durante uma hora, estar ali espetacular com a minha cerveja, mas depois passar as restantes 23 horas, se calhar, lá está, com sono perturbado, a não sentir mais irritada, mais ansiosa, com mais stress. Faz sentido? Tá? Então, reforço da água, e eu geralmente também digo isto, que é, bebo uma cerveja, mas a seguir tenho que beber muito mais água. Ok? Portanto, beber, hidratar muito. Ok? Depois, temos a redução dos produtos que têm leite, ok? Mais uma vez. Então, Bárbara, não come gelados? Como gelados. Mas, muitas vezes, quando eu me estou a sentir mais irritada, mais perturbada, vou optar por não comer o gelado porque isso vai fazer com que eu fique pior. E também a carne, tá? Eu, neste momento, como carne, não todos os dias, né? Eu como carne 1, 2 vezes por semana, mas, por exemplo, quando estou de férias, muitas vezes opto por não comer, porque já sei como é verão, como eu tenho este elemento mais tendencialmente em desequilíbrio, já de mim, por causa da minha constituição, então vou optar por reduzir também este consumo de carne, tá? Ai, Bárbara, mas convidaram-me para o churrasco. Como o churrasco, não é? Lá está. Nós temos sempre que perceber que o problema nem é sequer o que nós fazemos ali no momento, é o ano todo. Portanto, isto também vale para o ano todo. Eu optar, se calhar, por não comer tanta carne, tá? Porque realmente o consumo de carne, principalmente carnes vermelhas, vai ativar muito mais esta sensação de ansiedade, de stress. Não é por acaso que os Zen, não é? Quem está no budismo Zen, são vegetarianos, tá? Porque eles sabem que este estado de introspecção, de calma, vai ser muito mais facilitado quando eu não como carne. Eu durante muitos anos não comi a carne, durante cerca de 5 anos, e de facto é absurdo os graus de calma que se atinge quando não se consome isto. Mais uma vez, eu não estou a dizer para nunca, não, lá está, os laticínios aqui mais uma vez, eu não bebo leite, sou mesmo intolerante, mas deixem-me saber aqui. Estão a ver? Agora está. Não me posso acreditar. Isto é a questão dos direitos. Está a tocar o sino da igreja, porque a casa da minha avó... Estas férias foram o meu pecado físico, o ginásio estava mal. Pronto, ainda bem que falaste aqui no ginásio. Celestina, que é a minha aluna Vitória, terapeuta do bem, incrível. E o que é que eu queria dizer? Uma das coisas que realmente nós nas férias descuramos, e eu também faço isso, não é? Porque, mais uma vez, eu não sou exceção. Tudo isto, lá está, eu estou aqui a ensinar aos outros e ajudo a curar os outros, mas em primeira mão é para me curar a mim também, tá? Então, eu descubro muitas vezes o exercício físico nas férias, ok? Então, o que é que acontece? Se eu faço ginásio 2 vezes por semana, pratico yoga, vou muitas vezes caminhar,
tenho uma vida mais mexida, não é? Porque a gente tem filhos e vai andar de bicicleta, vai andar de patins, não é? Então no dia a dia é mais mexido. Nas férias, não vou ao ginásio, não vou ao yoga, etc. Então, a terceira coisa, já falamos em 2, 3, vá. Então, reforçar o consumo de água, reduzir o consumo de produtos animais e leite, e esta terceira é fazer caminhadas pelo menos 10 minutos por dia, tá? E isto é muito simples nas férias, muito simples. Basta quererem ir passear. Então, por exemplo, aqui na aldeia, agora à noite, no fresquinho, vamos fazer uma caminhadinha, ir aqui até o adro da igreja, andar um pouquinho, às vezes é mesmo isto, 5 minutos para a frente a caminhar. Eu às vezes até digo aos meus pacientes, põe um despertador, 10 minutos, aliás, minto, 5 minutos, toca o despertador, começa a andar, toca o despertador, 5 minutos, volta para trás, já dá 10, entendem? Portanto, ponho 5 minutos no despertador quando estão a sair e caminham para qualquer direção, podem até escolher direções diferentes a cada dia, caminham. Quando toca o despertador, volta para casa. Está a 10 minutos de caminhada feita. Nas férias isto é fantástico e é fácil. O que eu faço até é motivar a minha família para isto. Ainda no outro dia estávamos em Barcelona e eu lembro-me que estava aí já a sentir falta desse exercício e disse, André, nós precisávamos de ir a uma loja e disse, em vez de apanharmos um Uber, vamos a pé. E ele, pronto, até uma maneira de passearmos. Exatamente, então fizemos uma caminhada. Não foi 10 minutos, foi bastante mais. Estávamos com os miúdos, foi exigente, mas foi ótimo. Cheguei a casa, dormi muito melhor. Se eu tivesse optado por ir de Uber, possivelmente não tinha dormido tão bem. Percebem? Portanto, perceber que posso aliar aqui um pouquinho do exercício até a conhecer e dar um passeio, etc. Faz sentido? Portanto, é evidente que eu não estou a praticar yoga nem exercício de ginásio como quando estava em Braga, mas não estar também completamente parada. Porquê? Nem é pela parte física. Vejam bem, claro que nós gostamos de manter a forma física, eu não sou diferente, não é? Gosto de me sentir, de olhar para o espelho, me sentir bem, mas é mais do que isso. Eu vejo isto muito mais até como responsabilidade, e o exercício na minha vida é isto, é responsável por uma parte da minha sanidade mental, ok? Depois, vou dar, claro está, mais o quinto passo é nós também, aqui mais uma vez, reforçar a água, não bebendo, mas fazendo desportos na água, nadando, brincando na água, fazer mesmo esses mergulhos e com essa intenção, a mesma coisa de, ok, estou a relaxar e a trazer a água à minha vida para não sentir tanto yang do verão e este fogo do verão. Okay? Portanto, banhos de mar. E depois, por fim, claro está, os tais pontos que vocês adoram. Mas, mais uma vez, não adianta nada vocês carregarem os pontos. Eu vou dar aqui 3 pontos que eu gosto muito e que uso muito também. Mas tem que ser em aliança com este trabalho de autocuidado e de realmente querer investir na minha saúde durante o ano inteiro e também com a responsabilidade de que o shiatsu não são pontos, é um estilo de vida. Por isso é que eu chamo a minha comunidade Terapeutas do Bem. Porquê? Porque isto é mais do que pontos que nós tomamos ou tocamos para aliviar sintomas. Nós queremos ir à causa, à origem, nós queremos perceber o porquê da ansiedade. Porquê é que eu me sinto ansiosa? Okay? E resolver essa raiz, essa causa. É isto que nós na comunidade de Terapeutas do Bem fazemos, investigamos a raiz dos problemas. Não nos satisfazemos com a superfície. Mas aqui eu vou dar um pouco da superfície. Boa? Que já vai ajudar muito. Mas lembrem-se que quando nós nos responsabilizamos, quando percebemos que a saúde é realmente o bem mais precioso que nós temos, não há outro. E nós temos que nos lembrar isso diariamente. Eu faço esse esforço. Porquê? Porque quando não me dói nada, eu não agradeço. Mas quando me dói, caramba, como é que era possível eu não estar a perceber que eu estava tão espetacularmente bem? Entendem? Portanto,
É a arte, ter saúde é a arte de eu diariamente pensar, epá, não tenho dores, estou-me a sentir tão em paz, tão bem, e agarrar isso e perceber que quero continuar a ter um estilo de vida, tocar o meu corpo e ser curadora de mim, mais vezes para que sinta esses estados de saúde e de bem-estar, mais vezes também, ok? Então, bora. Ponto P1, que é um ponto que se localiza aqui nesta região do peito. Eu geralmente tenho como ponto de referência aqui esta interseção entre a clavícula e o ombro, aqui esta depressãozinha, ela fica um bocadinho mais abaixo, então, como é um ponto muito específico, eu geralmente ensino, para, principalmente aqui nas redes sociais, etc., a fazer numa área mais alargada, porque assim há a probabilidade de nós acertarmos nesse ponto, porque ele é um ponto da acupuntura também, portanto, imaginem, nós depois eles colocam a agulha e o dedo, o shiatsu significa pressão com o dedo, vai ser mesmo num pontinho bem específico e que realmente se sente e que dá uma ligeira dor. Aqui, como eu não vou estar aqui a fazer essa punção, aqui nem a mostrar-vos, e para acertarmos, tá, o que eu faço é ensinar assim, indicador e médio, e fazer uma espécie de um picotado nesta região toda, ok? Que vai, deixa lá ver se vê aqui as minhas saboneteiras, é assim que se diz, né? Daqui deste osso até aqui um bocadinho abaixo, está bem? Então, de um lado e do outro ao mesmo tempo, assim. E ir respirando, porque este pulmão 1 é um ponto, como o próprio nome indica, do meridiano do pulmão, que é o meridiano que começa precisamente aqui, porque este é o ponto 1 do pulmão, e ele vai terminar no dedo polegar. Portanto, ele percorre aqui a lateral do meu braço e vai ajudar a equilibrar o elemento metal, porque o meridiano do pulmão é do elemento metal, e eu, ao trabalhar o pulmão 1, o que é que vai acontecer? Eu vou respirar fundo, porque automaticamente, vocês reparem, é automático, mesmo que eu não quisesse, há logo uma respiração profunda e isso vai ajudar a eliminar o calor e a regular a passagem da água. Na medicina chinesa há assim este lado mais filosófico, no shiatsu medicina não é também. Então, ela regula a passagem das águas. É como se eu trouxesse esta energia de regulação das águas que, como eu vos disse, vai ajudar ao tal equilíbrio yin-yang. Tá? Então, se eu estou nas esferas, mais nesta energia do fogo, mais yang, eu vou precisar muito deste ponto do pulmão 1 para respirar, e esta respiração e a própria pressão nesse ponto 1 do pulmão, aliás, quando nós fazemos nesta área mais alargada, a probabilidade de tocarem no ponto 1 e 2 é muito grande. Então, estão a alargar ainda mais essa possibilidade de sentirem esta eliminação do calor e a passagem das águas, ou seja, o equilíbrio perfeito do yin e do yang. Boa? Fizeram? Digam-me lá as sensações. Sentem que estão logo a respirar. Também podem passar por aqui. Às vezes também faço isso. Em vez de picotar só neste lado e neste, lembrem-se sempre é de fazer um lado e outro. Há pessoas que me perguntam, Bárbara, mas quanto tempo? Eu gosto de ser bastante livre nisto, mas eu sei que vocês gostam de tempos. Então, eu poria no meu cronómetro, né, no meu telemóvel, possivelmente aí uns 2 minutos. E ficava aqui, ia alternando. Aqui um tempo. Podem fazer a passagem. Tac, 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 e vão para o outro lado. Outro lado, ok? Outro ponto. O C7, que é um ponto do coração, que é o meridiano, um dos meridianos do fogo. O fogo tem 4 meridianos, mas o meridiano do coração é sim muito importante, porque ele vai também, lá está, nós tivermos esse meridiano desobstruído, vamos sentir esses estados mais de gozar a vida, sentir que estamos mais disponíveis para os outros, que queremos conversar, que queremos socializar. Portanto, todos estes meridianos do coração vão dar
desculpem, meridianos do fogo, incluindo este do coração, vão nos dar este bem-estar, esta maneira mais brincalhona, conseguimos mais sentido do humor. Nós, quando temos o elemento fogo regulado e estes 4 meridianos em equilíbrio, é incrível. E um dos pontos que eu gosto muito, porque é fácil de tocar e que realmente traz uma outra coisa, que é a clareza mental, porque nós, quando estamos com desequilíbrio em fogo, dá muito excesso de pensamento e alguma falta de clareza. Parece que tudo fica confuso, que eu não consigo perceber bem os fenómenos à minha volta, tá? Assim, uma espécie de baralhação. Então, traz muita clareza e estabiliza o coração. Então, esse ponto é fácil de explicar. Eu venho pela lateral do dedo mindinho e depois, logo na primeira depressão, façam a linha lateral da mão. E a primeira depressão na linha do pulso é fácil por causa disso. Portanto, se eu traçasse aqui uma linha perpendicular, ela ficaria entre a linha do pulso e a linha do dedo mindinho. Então eu venho por aqui. Vocês sabem que os terapeutas de shiatsu depois sentem mesmo estas depressões, mas precisamos de tocar muita gente, portanto é todo um processo. Mas, mesmo que não estejam a sentir a depressão, que eu acho que até é relativamente fácil esta, porque sentimos mesmo ali. O que é uma depressão? É um buraquinho, tá? Eu vou então posso optar por 2 coisas. Ou faço a pressão com o dedo e fico. Lembrem-se que eu estou aqui assim com a mão esticada, que era para vos mostrar, mas o ideal será depois, quando eu encontro esse pontinho, relaxar a mão. Boa? Ora, experimentem lá. E ficar a pressionar durante aí 1 minuto e meio, 2 minutos. E lembrem-se sempre de passar depois para o outro lado. Tem sempre que equilibrar um lado e outro. É a mesma coisa do outro lado. Venho pela linha do mindinho e fico, depois relaxo a mão e fico a carregar lá durante 1 minuto e meio, 2 minutos. Lembrem-se, enquanto estou a carregar, respirar. Também há outra possibilidade, que é em vez de ficar assim só carregar, eu fazer pequeninas rotações para um lado e depois para o outro. Para um lado e para o outro. Para um lado, para o outro. E depois a mesma coisa do outro lado. Também o mesmo tempo, 1 minuto e meio, 2. Gostaram? Vamos a um terceiro ponto, ou já chega? Querem um terceiro ponto? Este é mais para a estabilização do coração e para encontrar mais clareza mental. Tá? Quando estamos com aquela mente que não para, vocês já sentiram isso, né? Assim, pensar, não consigo desligar à noite, depois nem durmo. Há muitas pessoas que têm insónias no verão por causa deste, de não estar estes meridianos desbloqueados. O terceiro ponto, ele fica mais ou menos a meio da mão, tá? Mas se quisermos ser mais perfeccionistas, se deixarmos cair assim os dedos de cima na mão, ele fica onde está o dedo médio, ok? Ou seja, é um bocadinho mais para o lado, geralmente, depende das mãos. Há umas em que parece mais no centro, no meu caso ele fica ligeiramente mais ao lado, tá? Aqui é para sermos mais perfeccionistas. Tá? Portanto, se vocês não querem ser tão rigorosos, o que eu aconselho a fazer é fazer numa área mais abrangente. E aqui podemos fazer esta massagem assim para um lado e depois para o outro, mas relaxando a mão, porque já encontrei o ponto, e então a mão tem que estar relaxada. Eu faço assim para mostrar, para vocês perceberem que é nesta zona central da mão, mas depois lembrem-se de relaxar a mão para eu conseguir, porque se eu estou assim, tesa, não é? Com a mão, não consigo encontrar as depressões. Elas vão ser encontradas no estado de relaxamento, ok? Então, ficar assim durante 1 minuto, a respirar. Por isso é que tantas massagens têm até este movimento do almaforiz, né? Porque também esse almaforiz está a estimular toda essa zona do pericárdio 8, tá? Mas podemos fazer só com o outro polegar durante 1 minuto e depois não se esqueçam de passar para o outro lado, ficar também a respirar e a massajar toda esta zona do centro da mão. Se quiserem ser mais precisos, deixar cair o dedo médio e onde ele cai é ali, ok? E podemos ficar aí
como se tivéssemos a tal agulha da acupuntura, porque o shiatsu é acupuntura sem as agulhas. E fica. Boa? 3 pontos, então. P1, onde é que era? Aqui nesta zona. C7, linha do mindinho. E agora, por fim, foi o pericárdio 8, que é mais ou menos no centro da mão, como eu expliquei, onde o dedo médio cai, para ser mais precisa, mas podemos fazer mais abrangente e ir rodando. Gostaram? Perceberam que estes pontos só fazem sentido com toda a introdução que eu dei? Sim, e com o comprometimento que eu falei? Boa! E eu sei que já tenho recebido algumas mensagens que vocês estão ansiosos, que eu abra novas turmas, etc. E isso vai acontecer, vocês já sabem, eu não guardo esse segredo já, é inevitável, é evidente que eu vou abrir nova turma. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, vocês já sabem que antes da abertura do curso, geralmente eu gosto sempre de fazer estas lives semanais, gosto sempre de preparar a semana do terapeuta para vos levar, no fundo, um conhecimento mais profundo do que é o shiatsu medicina. E quando essa semana do terapeuta de sucesso acontecer, vocês vão ser avisados, ok? Mas o que é que vocês precisam de fazer para serem avisados? Estarem atentos aqui às lives da semana, porque eu vou avisar numa live da semana quando abrir essas aulas gratuitas, onde eu vou dar muita mais informação sobre isto tudo. Boa? Portanto, vão acompanhando, semanalmente eu estou aqui. Lembrem-se que a forma de me ajudarem é mesmo, colocando os vossos comentários, partilhando com alguém que vocês sabem que não lidou assim tão bem com as férias, que sabem que está a precisar de uma mudança no seu estilo de vida, de uma forma diferente de pensar a vida, principalmente a saúde, tá? Que precisa de virar aqui umas chaves, não é? Sobre o que é isto de ter saúde ou lá está, ou como encaram a doença, não é? Será que me desresponsabilizo? Tipo, e que penso que a doença é uma coisa que me acontece, não é? Como se fosse uma coisa aleatória. Deixa ver se não me calha a mim. Não é. Nós realmente podemos nos responsabilizar e ter uma vida o mais saudável possível, porque, como eu vos disse, é o mais importante. Não há nada mais importante do que ter saúde física, emocional. Quando falo aqui em saúde, lembrem-se, é física, emocional e espiritual. Ok? Porque o shiatsu tem estas 3 componentes. Muito obrigada! Eu hoje já falei imenso. Obrigada por estarem aqui. Está aqui a Celestina a dizer: a minha vida e dos que me procuram mudou. Pois és uma linda terapeuta. Estás aí a levar muita cura às pessoas da Covilhã, minha linda. Que maravilha! Muito orgulhosa em ti. Pode ser que a gente te veja aqui no podcast Terapeuta de Sucesso. Era muito bom ouvir a tua história, Celestina. Já estou a fazer um convite em direto, desculpa, mas vou gostar mesmo muito de ouvir. Aqui a Cristina, viva alquimista, aqui uma alquimista a fazer magia a acontecer. Muito obrigada por me terem escutado numa noite de verão. Não vão tomar muitas cervejas, já sabem, porque vão dormir pior, vão dormir mal. E não, nós não queremos dormir muito bem, queremos ter este lado yang e principalmente este fogo em equilíbrio que nos permite dormir noites tranquilas e depois acordar de manhã e estarmos prontos para nos divertirmos com os nossos amigos, com os nossos filhos, com a nossa família, está bem? Um beijinho, até para a semana. Já sabem, para a semana temos a nossa live da semana com um tema muito especial, tenho a certeza. Se quiserem, podem sugerir-me temas que queriam mesmo que eu falasse de determinado assunto. Eu ia adorar fazer uma live a vosso pedido. Boa? Beijinho, fiquem bem, tchau.